Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Salomão, ok? Eu, como disse na sexta-feira, ao iniciarmos aqui a nossa programação, nós vamos intercalar. Uma noite a gente fala sobre Apocalipse, um tema um pouco mais pesado, não é? E numa outra noite, assim, um tema também importante, mas mais fácil de assimilar. Eu quero falar um pouquinho sobre Salomão. Abram a Bíblia no livro, primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, o capítulo 10. Primeiro Reis 10. Os versículos 14 em diante. Não é o texto que nós vamos utilizar para o nosso estudo hoje à noite. Nós vamos, de fato, estudar o primeiro capítulo, e parte do primeiro capítulo e do segundo capítulo do livro de Eclesiastes. Mas eu quero ler aqui, primeiro livro dos Reis, o capítulo 10, os versículos 14 em diante, para nós entendermos um pouquinho a respeito de quem era Salomão, especialmente em relação à sua riqueza, em relação às suas posses. Eu sei que falar em dinheiro é muito relativo, porque o que é muito para um pode ser pouco para outro, não é? O que para você pode ser uma fortuna, para outro pode ser troco de pinga, como dizem por aí, né? Então, mas vamos ter uma ideia das riquezas que Salomão possuía. Eu vou dar um exemplo aqui, vai. 200 milhões de dólares é um bom dinheiro? Sim ou não? Você compra um quadro do Van Gogh. E há homens, há pessoas na face da terra que colecionam quadros do Van Gogh. Então, 200 milhões de dólares, para algumas pessoas, é absolutamente o quê? Nada. Eles dão 200 milhões de dólares um quadro, ok? Então, é muito relativo essa questão de riqueza. Mas vamos entender um pouquinho o que Salomão possuía. Vamos ler aqui os versículos 14 em diante. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. É claro, queridos, que ao longo dos séculos o câmbio mudou demais. Seria muito complicado nós calcularmos exatamente quanto valia, não é, o grama do ouro, por exemplo, nos tempos de Salomão. Mas fazendo um cálculo, assim, ao longo da história, e tomando mais ou menos o valor do grama do ouro hoje, Salomão ganhava algo entre R$7.500 por minuto. É um bom salário ou não? Sim ou não? Bom, 7.500 por mês para uma grande parte dos brasileiros já seria um ótimo salário. Se você ganhasse 7.500, a sua esposa 7.500 e os seus dois filhos, cada um 7.500, daria 30 mil por mês, já seria um ótimo salário, ou não? Sim ou não? Salomão ganhava R$7.500 por minuto. Dormindo, ele ganhava R$7.500 por minuto, só contando aquilo que entrava de ouro. Fora todo o tráfico, não era tráfico de drogas aqui, era todo o comércio, não é? Que ele coordenava em várias regiões do mundo ali. Só o que entrava de ouro, R$7.500 por minuto, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Versículos 16 em diante. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar cada pavês. Pavês não é sobremesa. Pavês é um instrumento de guerra, não é? Um instrumento de defesa. É mais ou menos como um escudo. É um tipo de escudo, na verdade, só que cobre do pescoço até os joelhos. Okay? O escudo, de fato, só cobre a caixa torácica. O pavês cobre aqui, né, do queixo, aqui do pescoço, né, até o quê? Até o joelho. Ele mandou fazer 200 de ouro que batido. No valor de hoje, cada um valeria pelo menos R$180 mil. Ele tinha 200 e mandou colocar na casa de campo, tá? Aí ele mandou fazer ainda 300 escudos de ouro batido. 3 arretéis de ouro mandou pesar cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Mais ou menos aí R$80 mil cada escudo. Ele mandou fazer quantos? 300. Aí você vai calculando. O rei fez um grande trono de marfim. Eu tentei calcular o valor, não consegui. O rei fez um grande trono de marfim e cobriu de ouro puro. Ele fez o trono enorme de marfim. Como ele era muito enjoado,
Ele olhou e não gostou, e mandou cobrir o quê? De ouro puro, tá? Ouro puríssimo, diz a Bíblia. O trono tinha 6 degraus, tá? 6 degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. Então tinha um leão de cada lado dos degraus. São 6 degraus, 12 leões. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. Um em cada extremo deles. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Nunca alguém na face da terra teve um trono como o de Salomão. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. E também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação alguma. Espera um pouco. A prata sempre foi um metal nobre. Continua sendo um metal nobre até os dias de hoje. E era nos dias de Salomão um metal nobre. É que Salomão não dava a menor bola para a prata. E a própria Bíblia vai explicar daqui a pouco por quê. A prata tinha um valor sim, ok? Metal nobre como é até nos dias de hoje. Só que Salomão não dava a menor importância para a prata. Daqui a pouco a própria Bíblia vai explicar por quê. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu em abundância. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros. Guarda isso na tua mente, 1.400 carros. E 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Olha só o versículo 27. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras. Notem, Jerusalém é uma região deserta. Por que Salomão não dava nenhuma importância para a prata? Porque nos dias de Salomão havia mais prata do que o quê? Do que pedras. Fez Salomão que houvesse mais prata do que pedras em seu reino, numa região desértica. O que mais tem ali é pedra. Mas nos dias de Salomão havia mais prata do que pedras. E cedros, que é uma madeira nobre, não é? Em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. E comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Aqui está o valor agora dos carros e dos cavalos. Olha só. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata, um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, eu calculei, queridos, quanto valeria cada carro. Além do valor do carro, precisava dos animais para puxar, obviamente, né, os carros ali. Normalmente usavam 2 cavalos, às vezes 4, às vezes 6. Eu fiz um cálculo aqui, uma média de 2 cavalos. Ok? Então, cada carro, o conjunto completo, valeria hoje mais ou menos algo entre 96 e 100 mil reais. Você vai dizer, mas para um pouco, pastor, 100 mil reais é o carro num preço popular hoje, né? Qualquer carro popular hoje é 90, 100 mil reais. Tá, mas ele tinha 1.400. Só que ele tinha 1.400 da garagem. Tá ok? Há um valor médio de pelo menos 100 mil reais cada um. Pergunto, Salomão estava melhor do que nós financeiramente falando ou não? Sim ou não? Alguns dizem que Salomão foi o homem mais rico da história, outros que ele foi o segundo mais rico, pelo menos top 5 ele foi ao longo da história. Com certeza o homem mais rico aqui dentro da palavra de Deus. Agora vamos para o livro de Eclesiastes, que é o tema do nosso estudo hoje à noite. Vamos ler aqui. O livro, a palavra Eclesiastes significa pregador, é a mesma coisa, Eclesiastes ou pregador. Nós cremos que o autor aqui do livro do Eclesiastes foi Salomão. Capítulo 1, versículos 1 em diante. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. É Salomão.
Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aparece muitas vezes no Antigo Testamento, muitas vezes na Bíblia, mas quase que 70% das vezes que a palavra vaidade aparece na Bíblia, aparece no livro do Eclesiastes. A palavra traduzida para o português como vaidade é hevel, que pode ser traduzida assim como vaidade. Eu mencionei ontem, há muitas palavras em português, por exemplo, que tem 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 significados diferentes. Sim ou não? Uma única palavra pode ter vários significados. A palavra hevel também tem vários significados em hebraico. Ela é traduzida para o português, ou foi traduzida por João Ferreira de Almeida, como o quê? Como vaidade. Mas a melhor tradução é vazio. E se você, quando ler o livro do Eclesiastes na próxima vez, em lugar de vaidade, ler vazio, você vai compreender que dá um sentido muito maior ao texto. O que na verdade Salomão está dizendo é o seguinte: vazio dos vazios. Tudo é um grande vazio. E ele começa então a explicar no livro do Eclesiastes como ele tentou preencher esse vazio. Alguns dizem que Salomão, como filósofo, foi o primeiro filósofo existencialista da face da terra, né? Ele, de fato, estava com um vazio interior muito grande. E ele tentou preencher esse vazio de várias formas. E há uma lista aqui das tentativas que Salomão fez, todas elas frustradas, para tentar preencher esse vazio que havia em seu coração. Eu vou ler aqui os versículos 12 em diante. Eclesiastes, do capítulo 1, os versículos 12 em diante. Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vazio e correr atrás do vento. Veja que tem mais sentido. Correr atrás do vento é correr atrás do quê? Do vazio. Tudo era o quê? Vazio. E correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Disse comigo, olha, ele estava com um vazio interior enorme. Então, ele conversou consigo mesmo, disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que isso também é como que? Correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Vamos tentar trazer a vida de Salomão para os dias de hoje. Se Salomão vivesse nos dias de hoje, queridos, obviamente, ele ia terminar um curso universitário, faria mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele com certeza seria um catedrático, por exemplo, numa universidade como Harvard. Ele estudou. Disse: nunca houve alguém que tivesse mais sabedoria e inteligência do que eu. Porque ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu em abundância. Com certeza, o homem mais sábio, o homem mais inteligente de toda a história. Ele diz: tentei preencher o vazio interior com a sabedoria, com os estudos, e descobri que isso era o quê? Um grande vazio. Queridos, é lógico, jovem, você deve estudar. É uma frase comum no dia a dia do brasileiro. Já está difícil para quem tem estudo. Para quem não tem, está mais complicado ainda. Então você tem que estudar, cada vez mais e melhor. Procure terminar um curso, não é? Um curso universitário. Faça um mestrado, faça um doutorado se você puder e quiser. Mas, segundo a experiência de Salomão, isso não vai preencher o vazio interior. Você pode se acumular de livros e livros e livros, estudar. Isso não vai preencher o vazio interior. Então, Salomão pensou o seguinte: bom, se com a inteligência, com a sabedoria, eu não consegui preencher o vazio interior, eu vou agora para o outro extremo. Eu vou para a loucura. Vamos ver aqui o capítulo 2, versículos 1 em diante. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria.
Goza, pois, a felicidade, mas isso também era vazio. Do riso disse é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Prestem bem atenção nessa frase. Eu sei que pode parecer esquisito, queridos, o que eu vou dizer agora, e para muitos pode ser até blasfêmia, né? Mas não vão rasgar as vestes não aí, tá? Você sabe que há muito humor na Bíblia. Vocês sabiam disso ou não? Há inclusive algum sarcasmo. Há muitas vezes um jogo de palavras que as pessoas inteligentes têm que ler e compreender, porque a Bíblia é um livro racional para pessoas inteligentes. Vejam bem, alguns acham que Salomão foi beber socialmente. Não, porque ele estava regido pela sabedoria. Não, ele está fazendo um joguinho de palavras aqui. Ele está sendo irônico, olha só. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele foi encher a cara. Ninguém se dá ao vinho e ao mesmo tempo que mantém o equilíbrio mental. Eu resolvi dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Vocês estão entendendo o jogo de palavras aqui, queridos? Ele foi encher a cara mesmo, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então notem, com coisas lícitas, ele não conseguiu preencher o vazio interior. Então ele foi para o mundo das drogas. E qual era a droga que estava mais à mão naqueles dias? O álcool, que é uma droga poderosa. E ele foi de fato encher a cara. Entreguei-me à loucura. Se ele vivesse nos dias de hoje, iria para o ácido lisérgico, para a cocaína, para a maconha. Foi isso que ele fez. Ele disse, eu não estou conseguindo preencher o vazio interior. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me entregar à loucura. E ele foi encher a cara. Ele foi usar uma droga pesada, poderosa, como o álcool, para tentar preencher o vazio interior. E, obviamente, não conseguiu. Você pode, eu não sei se eu falo para alguém aqui que está lutando contra um vício, tabagismo, alcoolismo, algum outro tipo de drogas, não sei. Você pode tentar preencher o vazio interior com coisas ilícitas. Não vai conseguir. Salomão tentou e não deu certo. Versículos 4 em diante. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Vejam bem, algumas pessoas pensam assim, se eu pudesse só dar uma reformada na casa, se eu pudesse, fazer ali um cômodo a mais na minha casa, se eu pudesse aumentar um pouquinho a construção, ou se eu pudesse, quem sabe, investir no mercado imobiliário, comprar umas 2 ou 3 casinhas aí para alugar. Olha, Salomão tentou isso. Ele disse, construir casas e mais casas. Ele mergulhou e tornou-se um grande o quê? Investidor no mundo imobiliário. Ele construiu prédios e prédios, casas e mais casas. E não se tornou feliz com isso. Isso não preencheu o vazio que havia em seu coração. E há pessoas que sonham. O grande sonho da casa própria não é pecado. Trabalhe com seu suor, consiga sua casa própria. Você conseguiu investir, tem 2, 3, 4, 5 casas de aluguel ou até mais, amém. Não é pecado, mas isso não vai preencher o vazio que há no seu coração. Algumas pessoas que eu conheço em São Paulo, elas pensam assim. É um pensamento mais comum na capital ou nas grandes cidades. Os que moram nas pequenas cidades lá da Paulista Oeste já vivem numa região mais ou menos rural, né? Mas eu ouço essa frase, já ouvi várias vezes essa frase. Olha, se eu pudesse comprar um sítiozinho, aí se eu tivesse um ranchinho, uma chácara. Não me levem a mal o que eu vou dizer agora, queridos. Há pessoas que são muito felizes, vivendo assim. Mas eu tenho ouvido muitas vezes a seguinte frase, olha, há 2 alegrias. Uma quando você compra a chácara, a segunda quando você consegue vender, não é? Porque a pessoa achava, ela não tinha nada, ela não tinha absolutamente nada a ver com o quê? Com o campo, com a vida rural. Mas ela arriscou, não, eu quero uma chacrinha, eu quero um sítiozinho, foi se meter e não conseguiu. Se eu tivesse só um canteirinho para plantar algumas flores, eu seria uma pessoa mais feliz. Tudo isso é lícito, tudo é bonito, está tudo certo. Você quer, faça isso. Não vai preencher o vazio interior. Olha o que Salomão fez. Ele começou a plantar. Eu quero plantar algumas flores, algumas árvores frutíferas. Só que ele fez o seguinte. Ele plantou árvores frutíferas de todas as espécies que existem. E ele teve que criar
construiu o quê? Açudes para regar o jardinzinho dele. Vamos pensar um pouquinho. Me digam o nome de espécie de laranja, vai, me ajudem. Quantas espécies de laranja existem? Hein? Pera, lima, Bahia, seleta, qual? Rosa. Me ajudem, faltam 195. Tá? Na Índia, há mais de 900 espécies de mangas, do fruto manga, mais de 900 espécies. A Bíblia diz que Salomão teve árvores frutíferas de todas as espécies que há na face da terra. E não estava contente. Então você pode ter uma chacrinha, pode ter um sítiozinho, você pode plantar flores, pode plantar árvores frutíferas, é muito bonito e é muito saudável, inclusive, trabalhar colocando a mão na terra. Não vai preencher o vazio interior. Vocês já entenderam onde o discurso vai acabar, não é? Não vai preencher o vazio interior. Versículo 7. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. O que quer dizer isso? Ele tinha servos, tinha empregados, os empregados namoravam, se casavam, tinham filhos, os filhos cresciam e trabalhavam para quem? Para Salomão. Alguns pensam, se eu pudesse aumentar um pouco a empresa, tivesse mais 3 ou 4 funcionários, se eu tivesse alguém para trabalhar em casa, me ajudar um pouquinho. Salomão disse, eu tive empregados, empregadas e mais empregados, e eles se casaram, tiveram filhos, os filhos cresceram e trabalharam para mim. Isso não preencheu o vazio interior. Também possui bois e ovelhas. Olha só essa frase. Eu possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Uma das cidades, ali da região que eu trabalho, na Paulista Oeste, é Araçatuba. Perto de Araçatuba tem uma outra cidade chamada Andradina. Tem uma modinha sertaneja, muito conhecida em São Paulo, mas é conhecida no Brasil todo, aonde fala de um camarada que era chamado Rei do Gado. Essa história é verdadeira. Esse camarada estava passeando um dia, ele foi a negócios até Ribeirão Preto, que já foi a capital nacional do café, não é? Ele foi a Ribeirão Preto, entrou num bar ali, e o pessoal viu aquele camarada mal vestido e estava tendo uma festinha lá para o rei do café. E alguém mencionou, olha, como é que pode então um sujeito trapilho assim, todo sujo? Aí ele pediu uma pinga, tomou a pinga, pagou, né, e deixou o troco lá para o barman e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aposta com vocês. Para cada pé de café que vocês tiverem, eu amarro um boi. E vai sobrar muito boi na invernada ainda. Essa história é verdadeira. Virou uma moda sertaneja, né? O Sérgio Reis canta e tal. Então, o rei do gado do Brasil nasceu e morava em Andradina. A grande cidade do gado hoje é Araçatuba. Tem 6 ou 7 fazendeiros que todas as tardes, na Praça do Gado, 5 ou 6 fazendeiros, idosos, eles se reúnem e eles dizem quanto vai custar a arroba do boi no dia seguinte. Não é a Bolsa de Valores de São Paulo. Eles se reúnem todos os dias à tarde e dizem, amanhã vai custar tanto a arroba do boi. E eu descobri uma coisa, pregando em Araçatuba, visitando os irmãos, conversando, tem um negócio chamado fator boi. É algo interessante. As pessoas mais ricas, esses fazendeiros mesmo, eles não têm casa própria. Eles fazem uma conta, bom, eu vou gastar 3, 4, 5, 8 milhões numa casa própria. 8 milhões eu compro tantas cabeças de gado, eu vou ganhar tantos R$1.000 por dia. Então o que eles fazem? Eles alugam. Aliás, é uma questão interessante hoje, né? O novo rico, ele não compra casa, não compra apartamento, ele não compra nem carro. Se a pessoa realmente sabe aplicar o dinheiro, ele vive o quê? Ele vive de aplicação. Bom, o fato é o seguinte, algumas pessoas pensam assim, se eu pudesse comprar um alqueire, 2 alqueires, se tivesse 3, 4 cabeças de gado, não sei o que e tal. Eu tenho amigos que sonham com isso, eu quero aposentar, eu quero ter um sítiozinho, algumas cabeças de gado. Salomão disse, eu tive mais bois e ovelhas do que todo mundo junto que viveu antes de mim em Jerusalém. Isso não preencheu o vazio interior. Ele continua falando, olha só, no mesmo versículo bíblico, possuir bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Versículo 8. Amontoei para mim prata e ouro. Já falamos um pouquinho sobre isso, né?
tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Olha, se Salomão vivesse nos dias de hoje, queridos, ele não ia baixar música pirata na internet. Ele não ia comprar um home theater. Sabe o que ele fazia? Olha o que o texto diz. Ele perguntava quais eram os melhores cantores da face da terra. E ele contratava para cantar só para ele. Se você ler todo o livro, você vai ver que ele fez muitas festas e festas e festas, ele bancava tudo. Aniversário de Salomão, por exemplo. Ele perguntava, vamos convidar quem? Nos dias de hoje, vamos convidar quem? Estou meio deprimido. Tem uma tal de Beyoncé. Então pode convidar. Não, mas não quero saber quanto custa. E se cantasse e ele gostasse, ele contratava para cantar só para ele. Eu me provi dos cantores e cantoras. Não é comprar um home theater, ele fica baixando música pirata na internet. Ele bancava todos os melhores cantores para cantar só para ele. E isso não preencheu o vazio interior. Entra no outro ponto sensível aqui agora, que eu tenho que mudar um pouco o vocabulário. Quando a gente faz conferência, normalmente as crianças às vezes ficam em outra sala, mas eu vou falar de um modo que vocês vão entender. Além de cantores e cantoras, ele se proveu do quê? Das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Quantas? 1.700 esposas e 300 concubinas. 1.000. Olha, se ele fosse um atleta assim, tivesse relação, assim, se ele namorasse com 2 por dia, cada esposa ia ter um namoro a cada 500 dias. Se ele namorasse com 1 por dia, cada uma delas seria um namoro a cada 1.000 dias, cada 3 anos uma. E eu falei isso, tinha uma senhora na igreja, falei, pastor, minha vida está assim, a cada 3 anos, e o esposo do lado ainda, né? A cada 3 anos uma. Bom, se ele vivesse nos dias de hoje, queridos, ele ia mergulhar no mundo da pornografia, do sexo livre. Uma autora que vocês conhecem, chamada Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela diz, o caráter de Salomão, ipsis literis, o caráter de Salomão, outrora nobre e varonil, tornou-se debilitado e efeminado. Profetas e Reis, o caráter de Salomão tornou-se nobre e efeminado. Ela não diz que ele teve relações sexuais, relações homossexuais, mas diz que o seu caráter tornou-se o quê? Efeminado. Ele foi para o sexo livre. Foi para, vivesse nos dias de hoje, iria para a pornografia, para o sexo livre, para a prostituição. Ele tentou preencher o vazio que havia em seu coração. 1.000 mulheres, a ponto de, até enjoar, a ponto do seu caráter tornar-se o quê? Efeminado. Quem inventou o sexo foi Deus, no vínculo sagrado do matrimônio, ok? Entre homem e mulher. E você só vai entender o que é o verdadeiro prazer quando Deus fizer parte do seu relacionamento, porque foi ele que inventou isso, tá? Mas Salomão tentou preencher um sexo livre e não conseguiu, não deu certo. Versículos 9 em diante, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ele não está contando papo, queridos, ele está contando a vida dele. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Olha só o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vazio, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vejam que interessante, queridos. Salomão tentou preencher esse vazio interior com coisas lícitas e com coisas ilícitas. Tentou e não conseguiu. Todos os sermões que eu ouvi até hoje, todos os que eu ouvi, você pode ter ouvido algum diferente, todos os sermões que eu ouvi até hoje sobre Salomão, o pregador sempre termina com Eclesiastes 12, o versículo 13.
dizendo, agora Salomão encontrou a felicidade em Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mas espera um pouco, meu amado irmão, minha amada irmã, está corretíssimo o texto. Está corretíssimo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é o dever de todo homem. Mas ele já temia a Deus antes e guardava os mandamentos. E também não preenchia o vazio interior. Sabe por quê, queridos? Religião não preenche o vazio interior. Você pode guardar o sábado, você pode devolver o dízimo, você pode frequentar a igreja, pode ser vegetariano, pode guardar os... Você pode fazer tudo certinho. Não vai preencher o vazio interior. A chave para entender o Eclesiastes e a vida de Salomão não está no capítulo 12, versículo 13. Está antes. Está no capítulo 3. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Versículo 11. 3:11. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. A palavra eternidade aqui em hebraico é olam, que significa simplesmente infinito. João Ferreira de Almeida traduziu olam para o infinito temporal. Eternidade, infinito temporal. Mas olam pode ser traduzido simplesmente como infinito. Deus colocou no coração do homem o infinito. Aí eu pergunto, quanta prata, quanto ouro alguém pode ter para preencher o infinito? Quantos alqueires alguém pode possuir para preencher o infinito? Quantos automóveis ou quantas casas alguém pode possuir para preencher o infinito? Quantos livros você pode ler para preencher o infinito? Quantos bois, quantas vacas, quanto dinheiro você pode possuir para preencher o infinito? Quantas mulheres você pode ter, mulheres ou homens, para preencher o teu infinito? O que está no teu coração? Como é que você pode preencher o infinito? Quanta cocaína você pode cheirar ou injetar? Quanta maconha, quanto álcool? Quanta pornografia você pode ver na internet para preencher o infinito? Deus colocou no coração do homem o infinito. Só aquele que é infinito pode preencher esse lugar. Vocês entenderam? Aqui está a chave. Deus colocou o infinito no coração do homem. Se Deus coloca no coração do homem o infinito, só aquele que é infinito pode preencher esse lugar. A única forma de preencher o vazio interior é permitir que aquele que é eterno, aquele que é infinito, tome posse daquele que por direito lhe pertence, como nosso Criador e como nosso Redentor. Ele diz, eis que sou a porta e bato. Eis que sou a porta e bato. É uma boa nova ou não? É uma boa notícia, sim ou não? Eis que sou a porta e bato. É bom ou não é? É bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom por quê? Porque se ele está à porta batendo, isso significa que a porta da graça está aberta, do coração não, né? Mas se ele está à porta batendo, isso quer dizer que ele não desistiu de você. Ele continua o quê? Batendo. Mas qual é a tristeza aqui? Se ele está batendo, é porque não entrou ainda, irmão, está para fora. Se está batendo, é porque não entrou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não força a entrada. Se alguém ouvir a minha voz, mas pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Olha, é um fato interessante. Eu até pensei em pregar sobre oração aqui hoje à noite, mas quando você fala com Deus, nós chamamos isso do quê? Hein? De oração. Então, falar com Deus é oração. Ouvir a Deus é loucura, por quê? Aliás, a verdadeira oração é um diálogo com Deus. E haverá um momento na sua vida de oração e na minha, quando nós mergulharmos no mundo do Senhor, que nós vamos ouvir mais e falar menos. A verdadeira oração é um diálogo com Deus, e há um momento na sua vida espiritual que você para de falar, ou fala cada vez menos. Você para ouvir, pastor, mas eu oro, e sabe, minha oração não passa do teto. Bom, vai lá fora orar então, não é? Se a questão é o teto. Mas eu oro, é que você não para para ouvir a resposta. Eis que estou à porta e bato. Eu lembro, eu tive um professor chamado Modesto Marques.
Um homem muito cristão, um homem muito sincero, um homem bom, mas muito duro. Muito duro, mas sabe, os novos estudantes de teologia não têm ideia do que era o seminário de teologia há 40 anos atrás. Hoje o pessoal está folgado. E aí, professor, não sei o que e tal. A gente pensava uma semana, duas, para falar com um professor de teologia na época, né? Havia um respeito, assim, quase um santo, né? O fato é que o doutor Modesto Marques, numa aula de arqueologia, no tempo do quadro negro ainda, ele estava escrevendo no quadro, aí ele simplesmente parou. E não pense que a sala estava com barulho, não, porque ninguém, se caísse um fio, uma pena ali, a gente ouvia, porque era um silêncio, não é, sepulcral ali, parecia um sepulcro, né? Um silêncio absoluto. Ele está escrevendo ali, ele para, eu nunca vou esquecer essa cena, nunca. Ele parou de escrever, colocou ali o giz, olhou para a sala, um silêncio assim, total. Ele disse, sabe por que as pessoas não gostam do silêncio? Eu nunca esqueci. Parece que ele falou só para mim. Eu estou dividindo com vocês hoje à noite. Ele olhou assim, parece que ele só olhou para mim, mas não, ele olhou para todo mundo, né? E sabe por que os seres humanos não gostam do silêncio? Porque em silêncio nós podemos ouvir a voz de Deus. E as pessoas não querem ouvir. Faça um teste. Feche a porta do seu quarto. Não liga a televisão. Ou entra no teu carro, não liga o som. Fique em silêncio. Meia hora, uma hora. Depois me diga se você ouviu a voz de Deus ou não. Se Deus falou com você ou não. As pessoas não querem ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, por que nós não ouvimos? Porque o pastor fala muito, a sogra fala mais ainda, o vizinho fala, é barulho de carro, é televisão ligada, é som ligado. Nós não, sabe, a gente não consegue ficar em silêncio. Fique em silêncio e você ouvirá a voz do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou fazer a faxina e vou preparar a janta. Eu cearei com ele e ele comigo. Vejam, há pessoas, algumas que estão aqui hoje à noite, que pensam assim, olha, eu quero ser batizado. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor. Mas antes, eu vou fazer uma faxina no meu coração, aí eu vou abrir a porta para o Senhor entrar. Quando é que ele vai entrar? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ele é o único amigo que eu tenho que entra na minha casa, prepara, né, faz a faxina e prepara a janta. Ele vai entrar na tua vida. Ele vai jogar tudo que não presta fora. Você tem que abrir a porta. Ao abrir a porta, ele entra e joga tudo que não presta fora. Aí acontece um fato, queridos, que eu não sei explicar. É bíblico. Mas eu não sei explicar como é que funciona na prática. Olha o que acontece. Quando ele entra no teu coração, ele toma posse de toda a tua vida. Mas, ao mesmo tempo, sobra espaço. Como é que é isso? Se ele toma todo lugar, como é que sobra espaço? Não sei. Eu sei que ele entra, toma todo espaço. Mas ele deixa um espaço para a sua família, para os esportes, para a viagem, para o trabalho, para os estudos. Só que, a partir do momento que o Senhor toma posse da nossa vida, a vida passa a ter um novo colorido, um novo sabor. O gosto da comida muda. O teu paladar muda. Os teus relacionamentos mudam. Você começa a entender qual é o verdadeiro significado da vida. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui hoje em Castro? E para onde eu estou indo? Você começa a entender o significado, o sentido da vida. Aí as coisas passam a ter um real valor. Aí o relacionamento entre homem e mulher passa a ter verdadeiro valor. As amizades têm um novo colorido. As amizades têm um vínculo muito maior. A alimentação tem um gosto diferente. O ar que você respira realmente preenche a tua vida. Você começa a entender o porquê do trabalho, o porquê da religião, o porquê da igreja, o porquê do casamento, o porquê dos filhos. A vida passa a ter significado, passa a ter valor. Esse é realmente o grande valor existencialista, é você aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Salomão tentou preencher de várias maneiras, inclusive com religião. Ele era um homem religioso. Religião não preenche o vazio interior. Há uma única pessoa que pode preencher esse vazio. É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saí do colégio um dia, quer dizer, nem saí, eu nem entrei, na verdade, né? Eu ia para o colégio, não fui.
Na minha época tinha o pessoal ainda joga hoje, mas é muito pouco. Tinha um joguinho que a gente chamava de fliperama na época, pinball, né? Uma máquina, você coloca ali uma fichinha, não sei o que e tal, hoje passa o cartãozinho, né? Na época você jogava 5 bolinhas, você sabe o que é, acho que os jovens sabem o que é, né? Os mais antigos também acho que talvez tenham jogado. O que eu vou falar agora não tem nenhum valor, é um negócio totalmente banal, né? Mas eu jogava aquele negócio ali e eu provavelmente fui o melhor jogador do Brasil. Durante 2 anos seguidos eu ganhei todos os torneios que eu participei. Grande porcaria, só ganhei uma escoliose, cifose e lordose de ficar ali jogando, né? Eu era viciado. Quando eu entrava nessas casas de pinball, o dono já fechava a porta para não entrar. Ele não deixava nem eu entrar, se ele visse eu descer do ônibus, né? Porque só eu jogava e ficava todo mundo assistindo. Olha que eu era um jovem besta mesmo, né? Eu pensava o seguinte: meu sonho era jogar com o Elton John. Eu tinha 200 máquinas de pinball em casa, o Elton John, né? Ele era o melhor jogador da Inglaterra. Coisa de jovem, ele tinha, sei lá, 15, 16 anos de idade. Mas eu jogava muito bem aqui. Mas um dia eu fui lá, joguei, e eu era um sem vergonha miserável, porque você comprava fichinha, né? Aí eu viajava de um bairro para o outro, assim, matando aula, né? Aí eu chegava, comprava assim, e eu fingia que não sabia colocar a fichinha na máquina. Ficava ali que nem bobo, né? Ué, não entra isso aqui e tal. E como é que põe a ficha? Aí alguém ia lá e me ajudava, né? Eu colocava a fichinha, aí eu jogava assim, e ficava apertando tudo errado os botões assim. Falei, ué, não tem graça isso aqui, não sei o que e tal. Eu pensei que dava para jogar, que dava para ganhar dinheiro, alguma coisa tal. Não, dá para jogar, sim, dá para jogar ganhando dinheiro se você apostar. Mas será que alguém quer apostar? Não sei. Eu jogava assim, uma primeira partida, jogava mal, perdia R$10. E agora, vamos apostar 20, vai. Aí eu jogava, perdia de novo, aí quando a aposta estava bem alta, ia dobrando, eu jogava de verdade, né? Eu lembro num campeonato, eu joguei 4 horas com uma bolinha. Com uma bolinha eu joguei 4 horas. Aí a bolinha não caía. Bom, para que eu fui contar isso? Bobagem. Eu sei que eu fui para o colégio, não entrei na escola, fui lá jogar pimba, não quero jogar mais, saí andando. Fui andando pela Avenida Paulista e sentei no banco, numa praça ali chamada Parque Trianon. Ali na Avenida Paulista, Parque Trianon. Sentei ali, coloquei os cadernos do Colégio Objetivo ali e fiquei pensando um pouquinho na vida. Era jovem, eu tinha 16 anos de idade. 15 para 16. Aí eu senti um vazio interior muito grande, pensei, mas para um pouco, sei lá, eu tenho amigos, tenho dinheiro, meu pai é um homem de classe média, alta, né? Estudo num belo colégio, todo o dinheiro que eu preciso meu pai me dá para viajar, não é? E infelizmente nessa época eu já estava começando a usar álcool e outras coisas piores do que isso, né? Como eu contei aqui foi no sábado à noite, né? E eu senti um vazio interior tão grande que não conseguia entender, mas pensei, mas espera um pouco. Eu tenho dinheiro, eu tenho boas roupas, moro numa belíssima casa, tudo que eu preciso meu pai me dá, tenho dinheiro, viajo pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu conhecia todos os estádios de futebol na época, porque onde o Corinthians jogava eu ia. Tudo que eu precisava eu tinha. Aí eu pensei, mas espera um pouco, por que esse vazio interior tão grande? Vocês creem que Deus pode falar com a gente? Creem, não creem? Eu ouvi a voz de Deus, não que falava aqui ao meu ouvido, falava diretamente à minha consciência. Aquela voz me disse, Roberto, esse seu sentimento, esse vazio interior, nada mais é do que saudade de Jesus. Nada mais é do que saudade de Jesus. Há um vazio no seu coração que só Jesus pode preencher. E eu tentei preencher, queridos, como Salomão, com parâmetros completamente diferentes. Mas eu tentei preencher esse vazio interior. Com sexo livre, com drogas, com viagem, com dinheiro, com briga, com estudos. Tentei preencher com religião. Ao longo da minha vida, eu tentei muitas vezes preencher esse vazio interior de várias formas diferentes. Nunca deu certo. A única forma de preencher o vazio interior é permitindo que aquele que é eterno entre, faça toda a faxina e tome posse daquilo que por direito lhe pertence. Entenderam? Simples. Você pode lutar. Coisas lícitas ou coisas ilícitas. A única forma de preencher o vazio interior é permitir que o Senhor Jesus tome posse da sua vida. Nós vamos ouvir um hino agora. Acho que é a Raquel que vai cantar, não é?
Vem cá, Raquel, esqueci de você aquele dia, me desculpe. A Raquel cantará agora. Um apelo bem simples. Bem simples. Mas o que nós falamos hoje aqui é o evangelho puro, né? É você aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Você que está ouvindo a voz do Senhor batendo a porta do seu coração, mais uma vez. Ele quer entrar não como turista, sabe? Não quer entrar para passear. Ele quer entrar para tomar posse. Para ser verdadeiramente o dono da sua vida. Para você ter uma vida melhor hoje. Porque eu creio, irmãos, que cristianismo é uma vida melhor hoje. Nada a ver com teologia da prosperidade. Mas eu creio que cristianismo é uma vida melhor hoje. Mas acima de tudo, a vida eterna. Você quer deixar de uma forma definitiva que o Senhor Jesus entre no teu coração e tome posse da sua vida? Enquanto ela canta, em qualquer momento do hino, você pode se levantar e nós vamos orar. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus? Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesias possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz.
Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós viemos aqui à Tua igreja hoje à noite para estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Um discurso bem simples, bem prático. Nós relembramos a vida de Salomão. Um homem inteligente, com certeza o mais sábio de toda a história, que pediu sabedoria ao Senhor e recebeu em abundância. Mas um homem que tentou de várias formas diferentes preencher o vazio que havia em seu coração. Com coisas lícitas, com coisas ilícitas, e nada resolveu, nada tinha sentido. Era tudo como correr atrás do vento, era tudo um grande vazio. Há pessoas aqui hoje à noite também, Senhor, que têm lutado, corrido de um lado para o outro, têm tentado também com coisas lícitas ou coisas ilícitas, preencher esse vazio que há no coração. Nós relembramos e entendemos hoje à noite, Senhor, que o Senhor colocou a eternidade em nosso coração. O Senhor colocou o infinito em nosso coração. E só aquele que é eterno, só aquele que é infinito, pode de fato preencher o vazio que há em nossa vida e em nosso coração. Nós estamos ouvindo o Senhor batendo a porta do nosso coração. Estamos abrindo a porta para que o Senhor Jesus entre de uma forma definitiva, não como turista, não como visitante, mas que Ele entre para tomar posse do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida, como nosso Criador e como nosso Redentor, para que possamos afirmar, não nós vivemos, mas Jesus vive em nosso lugar, para que nós possamos realmente entender o sentido da vida, para que a vida tenha realmente um colorido diferente, um sabor diferente, um cheiro diferente, para que a vida seja realmente vida plena, para que a vida possa realmente ser chamada de vida. Que o Senhor tome posse, Senhor, da nossa existência, da nossa mente, do nosso coração, para termos sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, conduza-nos em segurança aos nossos lares, dá-nos amanhã um dia de trabalho, de atividades, de estudos, que possamos voltar aqui amanhã à noite, para estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, uma porta para cumprimentá-los. Já estamos na fase final, né? Amanhã já é quinta-feira.